Olá, irmãs e irmãos, saúde e paz no coração de cada um de vocês. Espero que você esteja bem juntamente com seus familiares. Eu sou João Victor de França, estou junto a Pascom Santo Afonso, da paróquia Santo Afonso Maria de Ligório, em Janaúba. Em virtude desse tempo pandêmico, às vezes não fica viável fazer formações de forma presencial. Então venho aqui colocando, uma nova experiência, um projeto piloto de formação por meio das redes sociais. E nessa primeira formação nós vamos falar um pouco sobre a PASCOM, a Pastoral de Comunicação. Então é uma alegria enorme, seja bem-vindo, tá, a essa primeira formação. Peço licença para entrar no ambiente em que você está inserido nesse momento e vamos juntos, fazer desse tempo um tempo de graças, um tempo de formação, um tempo de preparo. Então, como eu disse, nós somos a PASCOM Santo Afonso, da amada paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório, da cidade de Janaúba, Minas Gerais, diocese de Janaúba. E essa primeira formação, nós vamos falar um pouco sobre o que é a PASCOM. E, como eu disse, eu sou João Victor de França Gomes e estarei fazendo essa formação inicial, essa primeira formação. Então, vamos lá. A PASCOM, diante de todas as suas atividades, ela, vamos dizer, de uma certa forma, ela é orientada pela Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Então, essa comissão episcopal é que rege, que norteia em seus documentos as atribuições da PASCOM. É vamos dizer assim, uma comissão episcopal de apoio às pastorais de comunicação e a toda a comunicação envolvendo a CNBB, que é exatamente a nossa igreja particular, a Igreja do Brasil, comissão que representa a Igreja do Brasil. Então, é uma comissão muito importante e fecunda, para regulamentar, para poder reger e para poder formar também as pastorais de comunicação. Mas e aí? O que é a PASCOM? Aí a gente vê sempre esse símbolo, essa logomarca. Então, a PASCOM é a Pastoral de Comunicação, tá? E vamos entender um pouquinho mais sobre essa pastoral de comunicação. Ela é um conjunto de ações de comunicação dentro do meio eclesial. Ou seja, a PASCOM não é um meio de comunicação, mas ela é um conjunto de ações para a comunicação dentro da igreja, seja da igreja particular, de uma igreja mais geral, dentro de um território, mas ela vamos dizer assim, ela está ali apresentando um conjunto de ações voltadas para a comunicação dentro desse meio do qual ela está inserida. Essa pastoral ela é conhecida como a pastoral do ser e do estar, em comunhão com toda a comunidade. Ou seja, ela está presente e ela é pastoral, É do ser e estar porque ela age, ela atua, está inserida. Então, vamos dizer assim, é uma pastoral ativa e que está presente e que desenvolve. É uma pastoral integralizadora. Por quê? Porque a pastoral de comunicação, geralmente as pastorais elas têm um norte específico. A pastoral de comunicação, ela norteia todas as outras pastorais. Então, quando eu falo pastoral integralizadora, é uma pastoral que vai ao encontro das outras pastorais, que vai desenvolvendo junto às outras pastorais, que vai norteando o trabalho, que vai integralizando o trabalho, que vai fazendo com que as ações elas sejam ações conjuntas, em termo de pastoral, em termo de pastoreio. Ela desenvolve um eixo transversal na igreja. O que seria esse eixo transversal, na igreja? É um eixo que não percorre apenas um ponto, mas percorre mais de um ponto. Então, é uma pastoral bem ampla, bem aberta, se a gente for assim dizer. Então, é uma pastoral que vai buscando pontos em todas essas pastorais. A forma integralizadora da pastoral de comunicação, ela exprime o seu eixo transversal de ser dentro da igreja. Eu gosto de uma frase que é lá do Diretório da Comunicação da Igreja no Brasil,
que diz que a comunicação em seu sentido global, como processos e meios, reveste-se de importância para a relação entre a igreja e a sociedade, marcada por desafios e possibilidades no diálogo entre fé e cultura. Então, esse diretório de comunicação vai nortear essa minha apresentação aqui. Essa apresentação que foi escrita, que foi desenvolvida, né, que foi planejada pela Pastoral de Comunicação da Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório, mas que tem um fundamento, que tem uma referência, que é no Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil e no documento, né, da Comissão Episcopal, que trata exatamente da função, né, da funcionalidade, da implementação da PASCOM dentro, né, do território da Igreja. Então, a comunicação ela é algo global, que faz um elo entre a igreja e a sociedade. Esse elo que deve existir, como nos exorta Papa Francisco, né? Uma igreja que precisa ser em saída. Então, a pastoral de comunicação faz todo sentido em ser um elo entre a igreja e a sociedade. Um diálogo entre fé e cultura e, por que não, né, fé e razão. Então, né, a expressão da pastoral de comunicação. Vamos entender um pouquinho mais sobre a pastoral. Se a gente for pegar, lá na parábola, né, do bom pastor, né, nas passagens em que é narrado sobre a figura do bom pastor, a gente vai entender o sentido pastoral, né, o sentido do cuidado, o sentido de pastorear, o sentido de estar próximo do rebanho. E a pastoral de comunicação ela cumpre essa função pastoral, né, de estar ali presente e de ser presença, como, né, falei anteriormente, do ser e do estar. Então é a pastoral que vem também para cuidar do rebanho, né, do rebanho, para acolher, para ir em busca. Então ela cumpre essa função pastoral, assim como a figura do bom pastor, né? Por isso pastoral. E comunicação, porque ela é vasta, né? Ela usa da comunicação para fazer o seu pastoreio. E isso é fantástico, né? Quando a gente vai ver a PASCOM em seu sentido, em sua atuação, né? Usar, vamos dizer assim, de uma realidade presente, eu gosto das palavras do nosso bispo diocesano, Dom Roberto José, né? Para problemas novas respostas sem perder a essência. Então, o que é que a PASCOM faz, né? Ela pega dessas novas ferramentas, né? Desse novo contexto atual, que é um contexto muito digital, para fazer o seu pastoreio. Então, vamos lá. A organização da PASCOM. Como é essa estrutura, né? Então, nós temos a PASCOM Nacional, que rege, né? Reformula, orienta as PASCONs de uma forma geral. Então, nós temos a PASCOM Nacional, a PASCOM Brasil. Temos a PASCOM Regional, que pode se dar, né, por meio das próprias regiões da CNBB. Por exemplo, nós temos a PASCOM da Regional Leste 2 da CNBB, que é justamente a região pelo qual nós estamos inseridas, que também vem olhar para uma realidade mais próxima, né, de cada região. Vale lembrar que a PASCOM, né, e isso é o João que está falando, eu diria que a PASCOM ela está entre aquilo que nós chamamos muito dentro da administração, que são os APLs, né, Arranjos Produtivos Locais. Então, ela tem um foco amplo e é como se fosse uma lupa mesmo, né? Aquele amplo vai se convertendo ali, né? Vai convergindo para uma centralidade de uma região pelo qual nós estamos inseridos. Então, a PASCOM ela vai no nacional olhar para um todo, a regional vai começando, né? Focar essa lupa, né, na realidade, no contexto da igreja, em suas particularidades. Temos a PASCOM diocesana, né, que vai olhar mais para a sua região diocesana ou arquidiocesana, em virtude de um contexto geográfico, né, dessas dioceses ou arquidioceses por ser muito grande, né? Nós temos, por exemplo, a PASCOM de foranias, né, a PASCOM forânea, que, por exemplo, em Belo Horizonte nós temos 4 regiões episcopais. Uma delas, a Renza, né? A região episcopal Nossa Senhora Aparecida. Então, lá existe a PASCOM forânea, né? A PASCOM dessa região episcopal. Então, dessa região episcopal, a da própria forania, né? Da arquidiocese. No caso da nossa diocese de Janaúba, nós temos a PASCOM, né? Diocesana, olhando para a realidade de toda a diocese. E temos a PASCOM paroquial, né? Comunitária,
que é a PASCOM Santo Afonso, vamos dizer assim, né? A PASCOM a nível de paróquia. Então vamos continuar. Eixos da PASCOM. Os eixos que compreendem a PASCOM vêm a formação. João, o que seria a formação? É isso que nós estamos fazendo nesse exato momento, né? É esse repasse, esse processo de aprendizado, de caminhada, de aprimoramento, né? De estar ali em estudo, né? Para melhor aperfeiçoamento da missão, porque vale lembrar que a PASCOM ela é uma missão em serviço da igreja, em serviço da evangelização. Então, a formação é exatamente esse tempo, né, em que nós nos dedicamos a melhorar, né, as nossas práticas, os nossos conceitos, seja de forma prática, teórica, referencial, tá? É uma articulação, é um outro eixo da PASCOM, porque, como eu disse, né, em virtude da transversalidade da PASCOM no envolvimento, no engajamento de todas as pastorais, ela assume, né, esse eixo que é de articular, de estar ali, né, junto a todas as pastorais e, né, começar a desenvolver um trabalho conjunto. Como disse, né, pastoral, comunicação. Então, essa pastoral, essa comunicação, é pastorear a comunicação no diálogo geral, e isso é uma articulação. Uma produção, né? A PASCOM, ela produz algo, né? Seja patenteado ou não, ela vai produzir algo. Então, seja a produção, né, de um vídeo, seja a produção de um texto, de um artigo relacionado à comunicação, à vida pastoral, à comunidade, enfim, né? Ela desenvolve uma produção cultural, uma produção de informação, uma produção, enfim, né? É aquilo que a PASCOM ela leva, né, como retorno, seja uma arte, né, é uma produção que engloba um eixo da PASCOM. E temos a espiritualidade, que é aquilo que deve acontecer em todas as pastorais, em todos os movimentos. Não faz sentido servir se for servir de qualquer jeito, se for servir no vago, se for servir, né, vamos dizer assim, amarrado. A espiritualidade, ela deve entender que Jesus é o centro de tudo, né? É o ápice da nossa fé. Então, a PASCOM, ela deve ser, né, centrada em Cristo, né? Não na figura exatamente, né, de pessoas, mas centrada na espiritualidade de que Cristo é o centro de tudo, é o dono de tudo, inclusive da PASCOM, tá? Então, são esses os eixos da PASCOM. Vamos compreender um pouco mais sobre a implementação da pastoral de comunicação. Nós temos aqui né, uma forma que foi reduzida, que foi enxugada à luz do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. E, vamos dizer assim, a implementação da PASCOM ela consiste em 4 pontos. Em conhecer, sensibilizar, formar e manter. Conhecer é justamente fazer uma análise. Qual o campo que eu estou atuando ou eu vou atuar, né? Qual é a realidade que ali se encontra, o que é preciso ser feito, né? E quais são os aspectos da vida social, humana, pastoral, né? Da vida ali da igreja enquanto sociedade também, que eu devo conhecer para que eu possa, né, mobilizar forças em busca, né, desse diálogo, né, deste equilíbrio. E sensibilizar é justamente compreender, né, essa transversalidade de ir lá buscar, comunicar, né, manter esse diálogo, manter esse equilíbrio. Então, essa sensibilizar seria mover forças para que, né, o trabalho vá em frente, o trabalho comece a gerar frutos. Formar, né, é aquilo que nós entendemos que é fundamental, né, que é esse processo mesmo de conhecer, de buscar, né, conhecer, seja de forma prática, seja de forma teórica, as peculiaridades para potencializar esse trabalho dessa pastoral. E manter, né, seria, eu poderia até dizer que manter seria perseverar, exatamente, né, permanecer ali trabalhando, cultivando, nunca sendo saciados, né, por momentos, né, entender que nós devemos ter sempre sede em conhecer, né, em buscar, em aprimorar. Então, manter seria isso, seria, né, esse trabalho de continuar, de permanecer, uma forma incansável de buscar melhorar.
Atuação da PASCOM. Esse daí é um ponto bem chave quando falamos de formação. Porque a PASCOM ele é muito ampla. Se a gente fosse falar onde que a PASCOM poderia atuar, eu ficaria aqui horas e horas falando, né, sobre a atuação da PASCOM. Mas eu vou resumir, né, em trabalhos de produção digitais, seja de vídeo, seja de conteúdo, seja de foto, seja de edição, seja de produção de vídeos particulares, de programas digitais, de programas de TV, de programas de rádio, enfim, seria essa produção via meios de comunicação, né? Seria transmissão, né? Nós conhecemos muito a PASCOM e aqui eu queria deixar muito claro, a PASCOM não é só a transmissão das celebrações litúrgicas, tá? Vai muito além disso. Então aqui eu dei um exemplo, né, da gravação, né, da transmissão da Santa Missa ou de um programa particular, tá? Que envolve também uma atuação da PASCOM. Vem aqui, né, a divulgação, né, de evangelização de canais em canais de comunicações diversos, seja o Facebook, seja o YouTube, seja o WhatsApp, seja o Instagram, seja Twitter, enfim, né, tem um vasto meio de comunicação onde a PASCOM pode atuar. Vamos falar também da atuação da PASCOM como meio de comunicação, né, dessa transversalidade, dessa busca, né, de estar ali presente em todas as pastorais, em todos os movimentos, desse diálogo, desse equilíbrio, né, pautado em reuniões, tá aí a figurinha. Vou falar também de uma PASCOM, né, que atua em meios que não são necessariamente, né, de produção de vídeos, mas produção de conteúdos gerais, seja escritos, né, por exemplo, de atas, enfim, né, de anotações, de programação, enfim, né, nesse meio voltado mais a textos, né, a forma textual de ser presença, de ser evangelização. E por fim, eu gostaria de fazer algumas considerações. Uma delas é falar sobre o brainstorm, que é conhecido muito, né, por muitas pessoas como a chuva de ideias, a tempestade de ideias. Atuar na PASCOM, a gente fala, né, que quem atua na PASCOM é chamado de pasconeiros. E o pasconeiro, ele tem que ter essa ideia, esse toque, né, de pensar além, de ir além, de buscar além. E a gente até fala, né, que o pasconeiro é a pessoa cheia de gambiarras. E essa gambiarra, né, em um termo mais sofisticado, é a pessoa que faz uso do brainstorming, dessa tempestade de ideias que pensa além, né, que pensa fora da caixa, que vai em busca, né, de novos horizontes, vai buscando novas formas, né, de manter, de sustentar o trabalho de evangelização por meio dessa pastoral. E o segundo é a análise SWOT, que é uma análise de pontos fortes, fracos, potencialidades, né, fraquezas que existem dentro do trabalho pastoral. Então, se eu pudesse dizer, né, quais são duas características que um pasconeiro deve ter? O brainstorm e um bom analista SWOT, né, de oportunidades, de desafios. E conseguir compreender isso é muito importante para começar a quebrar as barreiras que existem no meio da pastoral, né, do meio do processo de pastoreio. Então, são dois pontos. Vale lembrar que eu não ressaltei que aquela comissão episcopal pastoral para a comunicação lá da CNBB, hoje ela tem como presidente, né, nacional o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, o Dom Moll, né, Dom Joaquim Moll, né, mais precisamente dizendo. Então, Dom Moll, né, é o responsável hoje por esta pastoral. Eita, travou aqui. Beleza. Coloquei aqui considerações, mas não é considerações, seria referência, tá? Deve ser por isso que travou. Então, a referência desse material ele é baseado, né, é claro, numa experiência, tá? Nesse tempo de PASCOM, Santo Afonso, numa vivência também, né, dentro dessa pastoral, do documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é baseado, né, e que promove esse diretório de comunicação da Igreja no Brasil, uma referência da CNBB lá de 2014, e também no Guia de Implementação da Pastoral da Comunicação, lá da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação. Então é isso, eu deixo aqui, né, o meu telefone de contato, o meu e-mail, né, joãovictorfg.ufmg@gmail.com, para dúvidas mesmo, né, nesse primeiro vídeo. Espero eu fazer, né, um segundo momento. Aqui. Espero fazer um segundo momento, né, de formação para falar um pouco sobre a estruturação da PASCOM Santo Afonso,
porque em 2021, né, com o novo pastoreio do nosso pároco, Padre Joaquim, nós estamos ampliando, vamos dizer assim, a PASCOM Santo Afonso. Estamos ampliando a atuação, né, vamos dizer, da PASCOM Santo Afonso. Então, no segundo vídeo de formação, nós vamos falar sobre, né, essa missão atual dessa PASCOM. Né? Tenham todos um santo momento aí na sua casa, né, de reflexão, de dúvidas também, estou à disposição, tá bom? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês.